Olá, alunos de Administração do Unifagoc, disciplina de Fundamentos da Economia. Tudo bom com vocês? Olha, essa semana, uma semana mais curta, porque quinta-feira é feriado, é recesso, da Semana Santa, e sexta-feira é feriado. Então, nós vamos aqui fazer uma videoaula e preparar o material considerando apenas nossa aula de quarta-feira. Então, uma aula mais reduzida, com material também mais reduzido. A data de postagem continuando sendo sábado, porém, considerando aí uma semana menor letiva, com 3 dias e apenas 2 aulas nossas, ou seja, nós temos 2 aulas na quarta e 2 na quinta, vamos considerar apenas as 2 da quarta-feira. Então nós vamos falar de equilíbrio de mercado na nossa aula. Nós vimos o que é demanda e como que a demanda se comporta. Nós vimos que a Lei Geral da Demanda nos fornece a informação de que quando o preço cai, a demanda por determinado produto ou serviço aumenta. Nós vimos também a oferta. E nós vimos que quando o preço sobe, a oferta de determinados produtos e serviços, ela se eleva. Veja que a demanda e a oferta, elas têm forças contrárias em relação ao preço. Enquanto a queda do preço faz com que aumente a demanda, na oferta, essa queda de preço reduz a quantidade ofertada de um bem no mercado. Então veja só, preço cai, a quantidade demandada aumenta, preço cai, a quantidade ofertada diminui. Então as duas forças são duas forças que têm sinais trocados. Isso nós vimos quando nós representamos a curva de oferta e a curva de demanda. Elas se comportam com equações de primeiro grau. No caso da demanda, uma equação decrescente, uma reta decrescente. No caso da oferta, uma reta crescente. Duas forças que estão no mesmo mercado. Por isso que agora na nossa aula, nós vamos ver que as duas se cruzam nesse plano que é o mercado para determinar qual que é o preço de equilíbrio do mercado e qual que é a quantidade de equilíbrio. E nós vamos ver que determinadas forças vão agir dentro das variáveis, determinadas variáveis vão agir dentro desse mercado, fazendo que haja deslocamento de oferta e demanda, e com isso nós possamos ver o movimento, a dança dos preços no mercado e entender exatamente o que acontece quando há uma quebra de safra, quando as pessoas procuram muito um produto, quando um determinado produto falta no mercado, por que os preços sobem e os preços descem. Lembrando que tudo isso que nós estamos falando é dentro do mercado competitivo. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Então, como nós falamos, nós vamos falar agora do equilíbrio do mercado. Ou simplesmente equilíbrio de mercado, ok? Muito bem. O que nós vimos até agora? Nós vimos as duas grandes forças do mercado. Nós vimos a oferta e nós vimos a demanda. Muito bem. Mas nós vimos as duas de forma separada. E nós vimos que no mercado, aqui mercado, eu tenho tanto a oferta quanto a demanda. Elas vão agir juntas, oferta e demanda. Então nós vimos de forma separada para entender o que é demanda e para entender o que é oferta. Vamos agora juntar a oferta e a demanda. Nós vimos que a demanda se comporta de forma negativa. Vou chamar aqui de demanda zero, do momento zero. Ou seja, quanto o preço sobe, preço subiu, quantidade diminui. Preço caiu, quantidade aumenta. Ok? Então vou colocar aqui para ficar fácil. Na demanda, eu tenho o seguinte: preço sobe, quantidade demandada cai. Ok? Por isso que nossa reta ela tem essa função negativa.
quantidade demandada é igual a um determinado A, um consumo autônomo, menos B vezes o preço. Isso nós vimos. Já a nossa amiga oferta, olha lá, juntamos as duas pela primeira vez. Oferta zero. A oferta já tem um comportamento diferente. Quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe. Por isso que nós podemos representar com uma equação positiva. Quantidade ofertada igual 1A mais 1B vezes P. Ok? Muito bem. Oferta e demanda juntas. Aqui, as duas forças. Compradores e vendedores. Quem produz com quem compra. Veja, dentro desse cenário. Observe que por as duas curvas terem comportamentos assim, em um determinado momento elas se cruzam. Olha aqui. Se cruzaram aqui. Se cruzaram em um determinado ponto. Um ponto que representa uma determinada quantidade e que representa um determinado preço. Nós vamos chamar tanto esse preço, que é comum, é um único momento que a curva que a quantidade, nesse momento aqui, ó, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Não é? Observe, é o único momento onde a quantidade demandada é exatamente igual à quantidade ofertada. Aquilo que eu estou demandando está igual ao que eu estou ofertando. Ou seja, não sobra e nem falta produto para esse mercado. Não sobra e não falta serviço para esse mercado. Por isso que nós vamos chamar tanto este ponto de equilíbrio do mercado. Essa quantidade de equilíbrio, e esse preço de equilíbrio. O que significa isso? Que não há nem excesso e nem falta de produtos, do produto ou serviço desse mercado. Ou seja, o mercado está em equilíbrio. Observe que o termo que nós estamos usando aqui, equilíbrio, não significa que é bom ou ruim. Significa que não há nem excesso e nem falta. Eu posso ter um ponto de equilíbrio com um preço que para você é muito alto. Eu posso ter uma quantidade de equilíbrio que para você é uma quantidade muito pequena ou muito alta. O equilíbrio aqui significa que não há nem excesso e nem falta de produto e serviço. Ok? Muito bem. Vamos continuar aqui. Como estava falando, o ponto de equilíbrio do mercado é quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Suponha o seguinte, que eu tenha uma determinada curva de demanda representada por quantidade demandada igual a 200 menos 2P. Lembrando que P é o preço. E que eu tenha uma quantidade ofertada de 150 mais 3P. Veja que a quantidade ofertada aqui é positiva e a demandada é negativa. Ora, em que momento esse mercado estará em equilíbrio? A que preço, a que quantidade esse mercado? Aqui é a demanda do produto, por exemplo, é a curva de demanda pelo produto A. E aqui é a curva de oferta do produto A. Quando que esse mercado estará em equilíbrio? É fácil. Ele estará em equilíbrio quando a quantidade demandada for igual à quantidade ofertada. Ou seja, quando 200 menos 2P for igual a 150 mais 3P. Ah, muito bem. Se nós formos agora resolver este problema, ficaria o seguinte.
eu vou passar tudo que é P para lá e tudo que é valor para cá. Ou melhor, eu vou passar tudo que é P para cá e o que é valor para lá. Fica assim, ó, menos 2P, aqui é mais, passa para cá, não é isso? Menos 3P, que é igual a 150 menos 200, certo? Esse 200 eu passei para cá, ó. Ficando então 5P, não é isso? Menos 5P igual a menos 50. Para ficar tudo positivo, nós vamos multiplicar por menos 1, ok? Ficando igual 5P igual a 50. Logo, se 5P é igual a 50, P é igual a 50 dividido por 5, que é igual a 10. Então, qual será o preço de equilíbrio? Já achamos. O preço de equilíbrio desse mercado é 10. E a quantidade de equilíbrio? Fácil. Escolhemos qualquer uma das equações, substituiremos e vamos substituir o P. Quantidade demandada é igual a 200 menos 2 vezes 10. Quantidade demandada é igual a 200 menos 20. Quantidade demandada vai ser igual a 180. Então, 180 é a quantidade de equilíbrio. Então, o equilíbrio desse mercado, se a gente fosse fazer a curva, ficaria assim, ó. Demanda, oferta, valor, quantidade. O preço de equilíbrio é 10 e a quantidade de equilíbrio 180. Ok? Nós vimos na equação como que nós podemos achar a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio de um mercado. Vamos agora avaliar como que um deslocamento das curvas de demanda ou de oferta pode alterar o equilíbrio de mercado. Vamos lá? Então, de novo aqui, vou fazer aqui a quantidade, aqui o preço, ok? A quantidade em unidades e o preço em valores. Aqui é 0. Vou fazer aqui a nossa curva de oferta, vou chamar de oferta 0, momento 0. E demanda 0. Este aqui é a nossa quantidade 0 de equilíbrio a um preço 0 de equilíbrio. Então o mercado está em equilíbrio, ok? Suponhamos que eu tenha, e esse aqui suponhamos que seja o mercado de bananas, ok? E suponhamos que aconteça o seguinte: uma praga vai atingir as lavouras de banana. Ora, se eu estou falando que uma praga irá atingir as lavouras de banana, eu estou dizendo que eu terei um problema na oferta de banana. Concorda comigo? Provavelmente terei menor produção de banana. Ou seja, a oferta vai deslocar, vai retrair, vou ter uma contração da oferta. Então, a minha oferta, que estava aqui em O0, vem para O1, uma redução da oferta. Observe que o equilíbrio desloca. Ele estava aqui, ele muda também. Vem para cá um novo equilíbrio. Ou seja, eu tenho agora um preço maior. E como eu vou ofertar menos banana, eu tenho uma quantidade menor. Ok? Observe que eu tive um deslocamento na curva de oferta, fazendo com que o preço suba e a quantidade diminua nesse novo equilíbrio, porque a oferta ela deslocou para a esquerda, houve uma retração da oferta. Joia? Observe que houve um deslocamento ao longo da curva de demanda e um deslocamento da curva de demanda, fazendo com que
o preço aumentasse e eu visse menos bananas no mercado. Vamos ao exemplo agora do deslocamento da curva de demanda. Vamos lá? De novo aqui, o nosso preço em valores e a nossa quantidade demandada em unidades. E aqui o zero. Eu tenho aqui uma curva de oferta em O0 e uma curva de demanda em D0, com equilíbrio da quantidade e um equilíbrio, obviamente, do preço. E aqui o nosso ponto de equilíbrio. Suponhamos o seguinte, que esse seja o mercado de manteiga. E o que vai acontecer aqui? O preço da margarina sobe, fica mais caro. Ora, o que é a margarina? A margarina é um bem substituto. Concorda comigo? Substitui a manteiga. Se a margarina está mais cara, as pessoas vão passar a comprar mais os bens substitutos, que substituem a margarina que está cara, entre eles a manteiga. Logo, eu tenho um deslocamento da curva de demanda, uma expansão da curva de demanda de manteiga, com um novo ponto de equilíbrio, que desloca para aqui, onde eu terei o aumento da quantidade de equilíbrio e automaticamente o aumento dos preços. Veja que nesse momento o ponto de equilíbrio desloca ao longo da curva de oferta. Quem desloca é a curva de demanda. Ou seja, os preços sobem, que as pessoas estão comprando mais manteiga, e a quantidade sobe, porque as pessoas estão também comprando mais manteiga. E por que isso aconteceu? Porque a demanda expandiu. Ok, pessoal? Então, pessoal, vocês viram agora que nós mostramos graficamente toda essa mudança da oferta da demanda, que altera a quantidade ofertada, a quantidade demandada, logo altera o equilíbrio do mercado. Vocês viram também que um deslocamento da curva de oferta vai fazer que a quantidade demandada modifique, e que um deslocamento na curva de demanda faz com que a quantidade ofertada modifique. Pode haver deslocamento das duas curvas? Pode. Várias coisas podem acontecer no mercado de forma simultânea. Para nosso entendimento, nós vamos fazer um movimento de cada vez, uma situação de cada vez, mas sabemos que o mercado dinâmico competitivo que nós vivemos, nós podemos ter inúmeras alterações, tá bom? Então fica aí a nossa aula de hoje, para que vocês possam entender. Semana que vem nós teremos mais material, mais informação, seja de forma presencial ou ainda na semana remota, dependendo do que vier de determinações das autoridades sanitárias e governamentais, mas nós vamos voltar nesse assunto vendo a elasticidade, a inclinação da reta e algumas características interessantes que vamos entender o funcionamento de alguns mercados, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa atividade e até a próxima!